Porque temos que gastar um tempinho aqui, né? Vou começar lendo um versículo aqui, lá no Salmo 119, 18, fala o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Só o Senhor para abrir os nossos olhos, né? Para a gente encontrar as maravilhas na palavra dele, encontrar os tesouros, né? Que estão escondidos nessa palavra. Vamos orar, então, queridos, para a gente começar. Pai, nós te louvamos porque nós temos essa palavra na nossa mão, Senhor, que o Senhor deixou. Ó, Pai, muito obrigada, Senhor, porque essa palavra nos alimenta, nos consola, nos ensina, traz luz ao nosso caminho. Ó, Deus, nós te louvamos tanto, ó Deus, por esse privilégio, que realmente, ó Deus, eu possa desvendar os nossos olhos espirituais, para que a gente possa mesmo, ó Deus, contemplar as maravilhas, contemplar os tesouros, ó Deus, da tua palavra. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, nos abençoe nesse dia, a tua palavra está aberta diante de nós, esteja mesmo iniciando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, pode compartilhar aí, Joyce, por favor. Nós vamos fazer o livro de Salmos, né? Um livro tão amado por todos, um livro tão maravilhoso, né, da gente ler. E os Salmos, eles falam, é uma coleção, né, de hinos de louvor e de gratidão e também de lamúria, né, de lamento, mas é também é como fosse assim o espremer da nossa alma diante de Deus. Aliás, todos os hinos que a gente que são compostos, não vou dizer todos, né, mas os hinos deveriam ser um espremer da vida da pessoa, né? Os hinos, aquilo que é composto para louvar o Senhor, ou mesmo para lamentar, não pode ser uma coisa assim, simplesmente uma letra assim que vem, ou uma música que vem, não. Isso é uma coisa diferente, essa inspiração, é um espremer de uma vida diante de Deus, né? Então, é isso aí, é como fosse assim, os salmos é como se fosse as emoções nossas diante do trono de Deus, todas as emoções, né? Então, isso é muito lindo, é a nossa vida espiritual. E aí, então, é uma coisa assim, importante isso. Então, os salmos é louvor e adoração, Jesus, a gente vê Jesus nos salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque o Salmo 23 é aquele salmo mais conhecido, né, que a gente tem. Pode passar, Joyce, por favor. Isso. No hebraico, o salmo, o nome é Tehelim, que significa louvores. Essa palavra tem a mesma raiz de brilhar ou fazer resplandecer. Quando essa palavra é aplicada a Deus, significa manifestação, resplandecer, a expressão da majestade, da glória e da bondade de Deus. Isso são salmos, né? A tradução grega é salmos ou saltério, que significa tocar um instrumento. A coleção dos salmos começa desde lá da época de Davi e Salomão, e vai até a época de Esdras e Neemias, se bem que nós temos um salmo que foi composto por Moisés, que é o Salmo 90, e muitos estudiosos creem que o 91 também, né? Foi bem mais antes de Davi. Mas a gente pode dizer que os salmos englobam mais ou menos 600 anos, certo? De composição. Pode passar, Joyce, por favor. Eu acredito que em todas as Bíblias tem a divisão do livro de Salmos em 5 livros. Bem assim, aqui na minha, por exemplo, vocês não sei se já repararam aí na sua Bíblia, né? Cada terminação do livro termina, por exemplo, o livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, 13. Aí está escrito, bendito seja o Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Os livros são terminados assim. Amém, amém, o amém, aleluia, e assim por diante.
Aí está escrito assim, começa o segundo livro. Eu não sei se a Bíblia de todo mundo está assim. Então, ele é dividido, os salmos são divididos em 5 livros. Tem mais ou menos 73 salmos de Davi, 10 salmos de Corá, 12 salmos de Asaf, 2 de Salomão, 1 de Etã, outro de Enã, 1 salmo de Moisés. Isso aqui é aproximadamente. Por quê? Porque a gente vai ver que alguns que não está escrito o autor, mas a gente pode achar o nome desse autor em outras partes da Bíblia, né? Depois nós vamos ver isso. Nós vamos ver logo aqui na frente. Os outros 50 salmos são anônimos, mas veja bem, lá em Atos 4, 24 e 25, o Espírito Santo atribui o Salmo 2 a Davi. E provavelmente o Salmo 1 também foi Davi que compôs, mas a gente não tem certeza. O Salmo 9 e 10, eles formam um só. E o 42 e o 43 também. O Salmo 90 e 91, provavelmente foi Moisés que compôs. O 91 não está escrito nada, o 90 está, que foi Moisés. Olha bem, existem 283 citações no Antigo Testamento nos livros do Novo Testamento. E desse total, 116 são citações do Salmo, né? Pode passar, por favor, Joyce. Então, agora cada livro, alguns estudiosos fazem essa comparação, cada livro corresponde a um livro do Pentateuco. Por exemplo, o primeiro livro de Salmo, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, corresponde a Gênesis, que fala da vontade de Deus. Então, a gente sabe que o Salmo 1 começa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, etc. Então, isso aí é a vontade de Deus do caminhar do homem, né? A vontade de Deus é habitar com o homem. O Salmo 1 descreve o homem segundo o coração de Deus, né? Aquela árvore frutífera, né? Mesmo na seca, ela dá fruto. É um salmo. Esse salmo, realmente, a gente, quando vai estudar os salmos, a gente precisa estudar esse Salmo 1 com mais detalhe, porque ele explica todo o restante dos outros salmos. O primeiro livro termina com a doxologia, né? Que é um louvor a Deus no final, que eu já li para vocês, que é no 41:3. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Aí acabou o primeiro livro. Pode passar, Joyce. A gente vai para o segundo livro. O segundo livro é a partir do 42 e vai até o 72. Ele corresponde ao livro de Êxodo, que fala da obra de Deus. 7 desses salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Corá foi um personagem que ele se rebelou contra Moisés. E eu tinha escrito, aí saiu certinho aí. Obrigada, viu, Joyce? Eu tinha escrito Deuteronômio, estava errado. Em Números 26:11, vocês vão ver que Corá, os filhos de Corá não morreram. Por quê? Porque Corá, ele se rebelou contra Moisés, e aí foi feito um desafio para mostrar quem que era o líder mesmo que Deus tinha escolhido, se era Corá e as pessoas que se aglomeraram a ele, ou Moisés. E aí, então, vocês podem ver, está lá em Números também, Números 16. A terra abriu e engoliu Corá e tudo que pertencia a ele. Porém, os filhos de Corá, eles não morreram. Lá em Números 26:11 está escrito. E foram esses filhos que escreveram esses salmos. Eles se tornaram cantores e porteiros do templo. Então, é muito importante que tem alguns salmos de lamento aí. O Salmo 42 mesmo fala de uma pessoa como se estivesse longe de Deus, que fala como suspira a corça pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, tem alguns salmos de lamento. Eles tiveram uma experiência muito forte com a santidade de Deus, né? Então, dentro desses salmos temos 51, que é um salmo escrito por Davi, mas é um salmo de arrependimento, e o Salmo 72, que é o último, é um salmo de vitória, porque o nosso Deus, ele não deixa a gente, ele sempre é um Deus positivo, né? A gente viu lá nos profetas menores, nos outros profetas, que ele fala dos castigos, ele fala do nosso pecado, mas ele sempre levanta os nossos olhos para que a gente tenha esperança. Então, o Salmo 72
é um salmo de vitória. Isso é muito lindo. E ele termina da mesma forma: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Isso é o segundo livro, né? Pode ir para o terceiro livro, Joyce, por favor. O terceiro livro começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. Ele corresponde ao livro de Levítico. O livro de Levítico, nós já estudamos, ele fala da santidade de Deus. Muitos foram escritos por Asaf, que era um cantor e profeta. E nessa seção, a casa de Deus está em primeiro plano e enfatiza fortemente a santidade de Deus. Deus mostra sua santidade ao disciplinar seus filhos. O Salmo 73, nós conhecemos bem, fala da prosperidade do ímpio e do sofrimento do justo, né? Isso é uma questão que a gente luta com isso a nossa vida inteira, né? Mas aqui fala que o salmista mesmo fala, né? Que ele não sabe como é que os ímpios eles se engordam, estão tranquilos na sua casa, e o justo, apesar de andar obedecendo a Deus, ele sofre. Mas é interessante, porque no 17 fala assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, queridos, a gente só entende essa questão quando a gente entra na presença de Deus e pode conhecer o Senhor Deus mais profundamente. Então, a gente pode entender essa questão, né? A doxologia está lá no Salmo 89, 52, que é essa aí: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. E aí a gente pode ir para o 4, né? 89, para o livro 4. O livro 4, ele corresponde ao livro de Números, é o caminhar, a jornada dos filhos de Israel no deserto. É que fala a caminhada de Deus. Deus sempre acompanhando o seu povo, mesmo em pecado, irmãos. Isso é tão maravilhoso, né? Deus sempre junto conosco. Aí começa a oração de Moisés, que é um lamento, né? Mas aí tem um Salmo 91, que é um poema de regozijo, etc. Né? Que maravilha. Esses dois salmos foram feitos por Moisés, né? Termina com o Salmo 106. O Salmo 106, ele fala da benignidade do Senhor. É um salmo também maravilhoso, né? Ele fala sobre esse caminho do povo no deserto, mas ele termina 48, fala: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Aí já tem o aleluia. E aí, então, a gente pode ir para o livro 5. Esse livro 5, então, começa com 107, ele corresponde, então, ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio fala o tema é a palavra de Deus. A gente sabe que tem um Salmo 119 dentro do quinto livro. O Salmo 19, praticamente todos os versículos falam alguma coisa, tem alguma palavrinha que se refere à palavra de Deus. Ou é lei, mandamentos, juízos, palavra mesmo. Então, é um salmo, é o maior capítulo da Bíblia, porque ele fala sobre a palavra de Deus. Então, o salmista descreve todos os feitos, benignidade de Deus, e por isso nos conclama louvar. Então, a gente já viu, tem um Salmo 19. Agora, esse livro, ele termina com o Salmo 150, que é o último livro da Bíblia, o último livro de Salmo, e a doxologia é esse salmo inteiro. Ele fala: olha, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos. Ele inteirinho é uma doxologia. Louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, quer dizer, com todos os instrumentos, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É muito lindo, é muito maravilhoso esse livro de Salmos. Pode passar, Joyce, por favor. Então, agora, vários salmos são proféticos. Pelo menos 36 salmos são proféticos. Existem profecias nos salmos. E depois nós vamos ver com mais detalhe, então, o Salmo 22, porque o Salmo 22, 23 e 24, eles fazem um sanduíche. Alguns capítulos da Bíblia falam como se fosse sanduíche, é um sanduíche mesmo. Então, 22, 23, 24, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses salmos.
e também o Salmo 120 até o 133, que são chamados Salmo dos degraus. O que significa isso? Cada salmo é como se fosse subindo um degrau. Foi aquilo que a gente estudou, que a vida cristã é como se fosse uma espiral. Cada vez que a gente atinge um nível, tem outro nível, e tem outro nível, e tem outro nível. Isso são chamados salmos degraus. Alguns estudiosos falam que do Salmo 120 ao Salmo 133 era o que eles cantavam quando estavam indo para Jerusalém, porque Deus tinha falado que eles deveriam ir a Jerusalém 3 vezes por ano para celebrar as festas. Então, quando eles saíam das suas cidades e iam caminhando até Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, né? E por isso chama Salmos dos degraus. E também isso refere à nossa vida espiritual, né? A gente pode estudar isso depois com mais, observar, estudar isso com mais detalhes, né? Que não vai acontecer agora. Então, isso aí é só um apanhado geral dos salmos, e eu vou passar a palavra agora para a Luatânia, que ela vai compartilhar conosco 2 salmos, e depois, se a gente tiver tempo, nós vamos falar um pouquinho desse Salmo 22, 23 e 24. Bom dia, irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, por mais que eu venha falar dos Salmos de Lamento, eu fui muito abençoada e fiquei muito alegre pelo que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu espero que ele ministre no coração de vocês aquilo que ele tem para hoje, para nós. Amém. E pode, por favor, Joyce, passar esse slide? E eu quero enfatizar os Salmos como um lamento cristão, porque, por mais que o Salmo seja um livro do Antigo Testamento, ele fala muito sobre Jesus. E eu gostaria que nós olhássemos com essa perspectiva para eles hoje. E só para esclarecer um pouco sobre como são os salmos de lamento, 1/3 do saltério consiste em salmos de lamento. 42 individuais, que se referem ao lamento do salmista para com Deus, e outros 16 lamentos nacionais, pedindo a Deus misericórdia pela nação. E uma das coisas muito interessantes dos salmos é Deus como autor do sofrimento. O salmista, ele cria na soberania de Deus, tanto para trazer o bem, como para infligir as aflições na vida dele. E por isso que ele sempre recorria a Deus, porque Deus é quem podia livrá-lo. Ele entendia a soberania de Deus. Mas nós, com a revelação do Evangelho de Cristo, nós também sabemos que quando a gente sofre, a gente não só está aprendendo algo com isso, como nós estamos refletindo aquilo que o Senhor viveu. E faz parte do chamado que ele tem para nós. Ele nos tirou o pecado, mas ele nos deu a incumbência de seguir os caminhos que ele seguiu. E isso não nos isenta, né, irmãs, do sofrimento. E o salmista, ele enfoca muito no desnudar dos pecados diante de Deus. Por quê? Porque ele entende que o pecado é um problema que ele traz, perdão, o pecado é contra Deus. Então, ele tem essa consciência que ele não peca, isso é muito claro no Salmo 51, afligindo outras pessoas. O pecado, ele aflige diretamente, ofende diretamente a Deus. E também é destacado nesses salmos de lamento a angústia e a perplexidade do salmista diante das provações. Então, esse desnudar-se das aflições ao Senhor é muito importante, irmãos, porque o Senhor conhece o nosso coração. E nós não podemos esquecer que quando nós reprimimos os nossos sentimentos, escondemos eles do Senhor, nós estamos, na verdade, nos distanciando do Senhor. Porque nós acreditamos que as nossas angústias não serão ouvidas e nós temos a convicção que nós podemos resolver isso de alguma forma. Mas o Senhor pede para que nós levamos tudo a Ele. E esse levar tudo a Ele inclui também nossas aflições, as nossas angústias. Então, esse derramar do coração é muito precioso para o Senhor, porque Ele tem palavras de vida, Ele tem o consolo que nós precisamos para passar por todos os problemas que essa terra cheia de pecado traz, né? E o lamento também, por isso, traz a esperança no eu sou. Porque a partir do momento
que nós cremos que Deus é magnífico o bastante para proteger nossas vidas frágeis de todas as injustiças e capaz de conduzirmos das trevas para o outro lado, deixar de ter uma vida autocentrada para ter uma vida em louvor a Ele, isso muda a nossa perspectiva das coisas. E nós vivemos como quem tem esperança, porque nós lamentamos quem nós somos diante de Deus, que é tudo. Então, também tem o lamento como expressão de compaixão pela dor do próximo. Irmãos, eu queria enfatizar muito isso hoje, porque hoje nós vivemos numa sociedade que prega muita empatia. Pelo menos se diz isso muito. Ah, você não sabe da minha dor, você nunca viveu aquilo que eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm amor mais pelo próximo e pela dor do próximo. Então, nós não oramos mais como o salmista orava, pedindo a Deus misericórdia pelos que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por angústias, por aflições, e que necessitam do cuidado do Senhor e da salvação de Cristo para a vida deles, que isso é muito importante. Nós esquecemos que a melhor palavra que nós temos para a vida de cada um é o Evangelho do Senhor Jesus. Isso não pode sair da nossa vida. Essa esperança, esse orar pelo outro, sabendo que só Jesus pode resgatar a vida deles. E mais uma coisa que é muito importante destacar no Salmo de Lamento, que é reivindicarmos e considerarmos quem nós somos. Como eu disse antes, a partir do momento que nós temos a percepção, como Davi teve no Salmo 51, de quem ele era, um pecador desde o ventre da mãe. E quando nós vemos que Deus é amor, como no Salmo 136 fala, irmãs, a vida torna-se alegria no Senhor. E é dessa alegria que o salmista tenta nos ensinar e nos chama e conclama a louvar o Senhor nesse sentido. Pode passar, Joyce, por favor. E é muito importante nós enfatizarmos, irmãos, que há uma grandíssima diferença entre o lamento e a murmuração. E foi o Espírito Santo que falou de tal forma que a dona Raquel falou antes sobre os filhos de Corá, né? E essa passagem que eu coloquei como murmuração destaca justamente a revolta dos filhos de Corá para com Moisés e Arão. E a murmuração, irmãs, ela tem uma característica muito singular. É quando a gente crê, assim como os filhos de Corá nessa passagem, se alguém quiser já ir abrindo para a gente ler, que eu acho que seria muito importante. Quando se crê que Deus é injusto e há um querer diminuir quem ele é para apresentar-se justo, seu desejo é fugir de Deus. E foi isso que Corá fez. Alguém pode ler para nós, por favor? Essas partes, números 14, 3, 4, 6, 9. Porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. 6 e 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eu só confundi um pouco, né, irmãs? É porque eu havia estudado todos os dois textos, mas aí eu quis colocar esse, que é quando Deus manda que o povo vá até a terra, né, pleitear a terra de Canaã, para que eles pudessem entrar. E aí aconteceu de o povo se revoltar contra Deus por achar que Deus não era capaz de os colocar naquela terra e de dar essa terra para eles. E aí eles vão fugir de Deus. Assim como Corá fez. Ele achou que aquilo que Deus havia feito não era bom o suficiente, que ele tinha uma liderança melhor, ou às vezes ele poderia levar esse povo e conduzir esse povo de uma forma melhor para a terra de Canaã. E o lamento, irmãos, ele tem uma diferença muito grande, porque nós, quando se recorre a Deus
lamentando sua condição, porque sabe que ele é o único que pode salvar. E lá em João 11, 20, do 20 ao 21 e depois do 26 ao 27, alguém poderia ler para nós? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 26 e 27. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém, Jesus. Amém. Nós, como vemos, às vezes nós passamos por aflições que nós não entendemos. Marta passou por isso, mas ela recorreu ao Senhor. Ela foi ao encontro de Jesus. E ela sabia que em Jesus ela poderia encontrar o alívio para a dor dela. Ela não sabia como Jesus ia fazer isso. E nós muitas vezes não sabemos, irmãs, como Deus vai agir na nossa história. Mas a confiança dela no Senhor é que fez com que realmente o coração dela fosse sarado. E Jesus trouxe o grande alívio, né, que foi a ressurreição de lá. Nós precisamos crer que o nosso Deus é quem ressurge tudo o que é necessário para nos consolar. Pode passar, por favor, Joyce. E agora, para dar uma ênfase maior em 2 salmos de lamento, eu escolhi o Salmo 38 e o Salmo 102, e foram salmos que falaram muito ao meu coração. Tem um conteúdo muito denso nele. E eu fui realmente muito abençoada por aquilo que o Senhor falou através desses salmos na minha vida. E o Salmo 38, ele enfatiza muito o sofrimento merecido e imerecido, porque o salmista estava passando por muitas aflições. O autor desse salmo é Davi. E a situação e as petições que ele fazia era porque ele estava sofrendo grande perseguição. E nós podemos associar diretamente, irmãos, esse salmo aos sofrimentos de Jesus. Porque a situação e as petições tipificam a paixão do nosso Senhor Jesus de muitas formas. Primeiro, o sofrimento da ira santa de Deus contra os pecados do seu povo. Davi pecou, mas o Senhor foi pagar pelos nossos pecados. As severas descrições dos sofrimentos correspondem às ininterruptas aflições de Cristo. Então, Cristo sofreu tanto que era indescritível. E nós vamos ver logo alguns aspectos dessa questão de não conseguir expressar a tamanha dor, né? Os seus amigos reagem abandonando, deixando sem ajuda humana para defender-se daqueles que o perseguiam. Então, assim, irmãs, depois é um salmo bem longo, a gente não consegue ler aqui, mas eu gostaria muito que as irmãs lessem, refletindo nesses pontos. E para dar um contexto maior desse salmo, o Salmo 38, ele está ligado ao Salmo 37. O 37 fala da sabedoria e o 38 da insensatez, que é essa questão da perseguição, do sofrimento e de alguém que está sofrendo por causa do pecado. Também no Salmo 38 está ligado ao Salmo 39 ao 41, pelo tema da confissão de pecados. Então, por mais que não fale explicitamente, como lá em Esther, Senhor, me perdoe dos pecados, o coração do salmista diz isso. O coração de Davi nesse salmo diz isso. Senhor, eu não sou digno. Senhor, me ajude. Esse clamor mostra uma confissão de pecados. Ele está também entre os salmos penitenciais. Alguns autores o colocam nessa categoria. E a forma desse salmo é muitíssimo linda. Eu gostaria muito de saber ler hebraico para poder contemplar essa beleza desse salmo. E eu lembrei de uma irmã nossa da fé, que chama Paula, e Jerônimo conta sobre ela, que ela aprendeu hebraico só para cantar os salmos. Irmãs, vendo essa beleza, eu entendi porque Paula fez tamanho sacrifício e me deu vontade de fazer o mesmo. Porque o Salmo 22, ele é um acróstico. O que é um acróstico?
O acróstico é quando você pega uma letra e faz um poema a partir dela. Algumas pessoas já fizeram na escola, né? Coloca o nome Luatane, aí o L, liberdade, união, essas coisas. Então, esse salmo traz essa ideia, mas os 22 versículos dele são acrósticos do alfabeto hebraico. E por que que o salmista usa essa figura, essa forma textual para apresentar o lamento dele? Porque ele quer mostrar que o lamento dele, a dor que ele está passando, não tem descrições e nem palavras na língua que possam exprimir tamanha dor. Então, essa é uma tentativa dele de mostrar como é grande o sofrimento. E que só o Senhor, no lamento, tem a confiança nele para poder libertar de todas as aflições. Então, ao mesmo tempo que ele lamenta toda a dor e sabe que ela é muitíssimo grande, ele tem a confiança no Senhor de que a dor dele será sarada por aquele que tem o poder e a soberania sobre todas as coisas. E, por fim, tem uma petição final, tem os versículos aí descritos para que as irmãs possam acompanhar depois, que tem mais uma sugestão de louvor. Então, tem uma petição por libertação, mais uma sugestão de louvor ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor é digno de ser louvado. E a argumentação desse salmo é a descrição da enfermidade profunda, do sofrimento merecido que veio de Deus e do sofrimento imerecido que veio dos opositores. Por muitas e muitas vezes ele fala que os opositores o estão afligindo, mas ele recorre ao Senhor, e o Senhor, na sua misericórdia, não só o livra dos sofrimentos imerecidos, mas também dos merecidos, porque o Senhor é que tem poder para fazer isso. Pode passar para o Salmo 102, por favor, Joyce. E Salmo 102 é a oração de um aflito. É um salmo que o autor é desconhecido, mas, ao que tudo indica, era um idoso que escreveu esse salmo quando leu Isaías, o profeta Isaías, e teve a completa revelação daquilo que o Senhor queria dizer com relação à volta a Sião, e que essa promessa um dia se cumpriria. E a oração desse pobre homem que sabia que ele não ia conseguir voltar a Sião, mas que o Senhor é um Deus de uma promessa muito maior que a vida dele, faz o seguinte: ele derrama-se ao Senhor, a sua ansiedade, e suplica pela presença do Senhor na vida dele, para que ele possa ser consolo. E essa é uma oração que nós, irmãos, devemos fazer a Cristo também, para que a igreja e seu povo fiel olhe a ele, pedindo para que ele venha restaurar a igreja. Eu acho que nós falou no começo aqui, não sei se todos já estavam, que está orando para quando o Senhor voltar, porque esse tempo podia ser breve. E essa é a nossa esperança sempre, que o tempo que o Senhor venha seja breve e que ele venha restaurar as nossas vidas, né, irmãos? E o livro, o Salmo 102 fica dentro do livro 4, a dona Raquel já explicou muito bem sobre os livros, e ele enfatiza o reinado do eu sou, que dura por eras. Então, nós não dependemos dos poderes deste mundo. Essa coletânea de salmos deixa isso muito claro, porque nós temos entronizados eternamente Deus, e ele reina. E a aflição pela humilhação de Sião encontra esperança na sua restauração, porque o Senhor fez essa promessa. Então, ele está ciente que o sofrimento existe, mas que o Senhor reina e que um dia ele restaurará a Sião. Esse dia irá chegar. E a forma desse salmo, ele é o quinto salmo penitencial, dessa sequência do 6, 32, 38, 29 e esse que é o 102. E os salmos penitenciais, irmãos, eles são expressões de alguém que entendeu o seu pecado e está sofrendo por causa dele. Nós precisamos nos achegar mais ao Senhor, para que nós entendamos quem nós somos, os nossos pecados, e que Ele nos sare. Porque, como Agostinho fala, faz-me conhecido, Senhor, como eu sou conhecido de Ti. Se nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor traz esse conhecimento a nós, dos nossos pecados. E aí nós podemos, nele, trazer o consolo,
a restauração daquilo que nós não podemos, na força do nosso braço, mas que Ele pode trazer a cura para as nossas vidas e a salvação e a santificação. E então tem essa seguinte estrutura, o Salmo. Ele tem uma petição introdutória, um lamento, a confiança e louvor no Senhor, e a petição final por confiança. Então ele pede muito para que, em meio às aflições, em meio aos problemas que a vida traz, que ele não perca a esperança, que ele não deixe de olhar para o Senhor, que ele olhe para o alto, para o Senhor, e tenha a sua esperança nele, e não na situação que ele está vivendo hoje. Porque ele sabe que os olhos dele contemplarão a devastação, mas que o Senhor trará um dia toda a justiça que o mundo merece e toda a salvação e redenção das nossas vidas. E a argumentação desse salmo é muito interessante, porque, primeiro, ele invoca uma audiência imediata. Então, ele está em desespero, irmãos. Ele está em desespero. Ele vai ao Senhor com muito desespero, pois é grande a sua dor, e os inimigos o afligem. Mas o pior é estar sobre a ira divina. Ele sabe que o Senhor tem juízo muito pior do que os problemas desse mundo. Então, ele recorre ao Senhor, e na sua dor, ele pede ao Senhor a restauração. E aí, porque ele conhece o Senhor, a sua esperança, na segunda parte, está em Deus e nas suas promessas. Todas as nações louvarão a Deus em Sião. E Sião, irmãs, também representa nós como igreja. Um dia o Senhor irá restaurar a igreja dele. Então, isso precisa ficar muito claro aos nossos corações. E esse salmo é muito caro, porque a representação de Cristo nele, porque só Cristo poderia firmar os pés em Sião, que ele é citado também em Hebreus, do 1 ao 10, do 10 ao 12. Então, se as irmãs quiserem ler depois em casa, acho que vai ser muito bom para vocês. Pode passar, por favor, Joyce. E agora eu quero concluir falando, eu trouxe uma oração, porque os salmos são orações. Eu acredito que essa oração, ela apresenta muito o porquê nós lamentamos e o motivo da nossa esperança. E nela fala: Senhor Jesus Cristo, Tu és o alicerce de nossa vida e de nossa fé. Mesmo quando o mundo te rejeita, nós cantamos o Teu louvor. Ajuda-nos a amar e servir aos outros, mesmo quando rejeitam a nós e a Ti. Em Teu nome há cura, em Tua morte há vida, em Tua ressurreição há esperança, e, no Teu retorno, todos os joelhos se dobrarão. Senhor Jesus, vem depressa. Amém, irmãs. Muito obrigada pelo tempo, agradeço a disposição da dona Raquel e a paciência das irmãs de me ouvirem, viu? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, Lu. Louvado seja o Senhor, né, irmãs? Irmã Que Raquel, bênção bom dia. maravilhosa. Bom Bom dia, dia, Silene. irmã Raquel. Eu Bom posso dia. fazer uma complementação aí no que a irmã contribuiu com a gente? Sim, com certeza. Então, irmãs, quando nós perdemos a nossa filha, há 4 anos atrás, eu me vi totalmente nessa reflexão. Eu, minha irmã, muito obrigada. Porque o caminho que a gente mais quer nessa hora da dor intensa, é a fuga, né? Então, eu fui muito tentada a fugir com a minha casa da presença do Senhor e me rebelar contra Ele no mais profundo do meu ser, né? Aparentemente não, mas por dentro, no meu interior, na minha alma, a tentação sempre foi muito grande de se rebelar no sentido de correr da dor, né? De não ter que passar pelos processos da dor. Principalmente porque a nossa casa sempre foi uma casa do altar, né? A gente sempre serviu a Cristo, a Silvia mesmo que faleceu. Nós todos sempre fomos do altar, embora pecadores, mas sempre pessoas do altar do Senhor mesmo, na obra do Senhor Deus, né? Então, a tentação ainda é muito maior quando também me identifiquei lá com a palavra que a irmã Raquel explicou sobre Jó, né? Porque você chega numa linha do transtorno. Você chega numa linha fina do transtorno mental mesmo, né? Emocional mesmo. Se você não tiver uma dose maior, é a que eu posso dizer, da misericórdia e da graça de Deus sobre o seu ser, né?
Não que eu acho que Deus prefira alguém, que a dor de alguém é maior ou menor, mas quando você perde um filho, eu sei que existem vários níveis de dores, né, que o ser humano enfrenta, mas é muito complicado quando você se vê, às vezes, muito justo, né, para estar passando por aquela dor. Ah, mas eu não merecia, eu esperava outro final. Esse eu nem imaginava, esse lugar dessa dor, né? A gente nunca quer esse lugar. Mas é como a irmã compartilhou, o Senhor tem planos profundos, né, a nosso respeito, e sabe a nossa estrutura, e sabe que nós precisamos nos parecer mais com Ele, para que nós possamos morar com Ele na eternidade, né? Sabemos que a eternidade já está em nós, que é o próprio Cristo habitando nós, através do seu Espírito e da sua presença mesmo, mas o Senhor quer aperfeiçoar Cristo em nós, né? E eu entendi, sabe, Lutuane, eu tenho entendido que não há outro lugar para conhecer o Senhor Jesus se não for na dor. Eu, Sirlene, eu tenho 33 anos de fé em Cristo, desde jovenzinha na obra do Senhor, servi na Cristo de todo o coração, embora pecadora. Mas eu tenho entendido assim, que o Senhor é o homem de dores e Ele se revela em nós pela dor. Claro que existe o momento do triunfo, da glória, da conquista, do prazer, da alegria. Claro que temos isso, porque isso faz parte da personalidade do nosso Deus soberano, né? E Ele repartiu essa personalidade dele conosco, né? Essas partes, e Ele todo conosco. Mas o que eu tenho entendido, sabe, irmã Raquel, é que é como se a gente fosse sendo tatuada na dor, sabe? É como se cada lugar em nós fosse tendo um pouco mais de Cristo em nós, sabe? No nosso espírito, na nossa vida, na nossa mente, no nosso ser, no nosso corpo também, né? Porque o Senhor tem muito interesse no nosso corpo. Então, eu tenho aprendido isso, que não há outro lugar para a gente conhecer a Cristo, o Cristo verdadeiro, se não for nesses lugares, sabe? Nesses lugares de dor profunda mesmo, cada um no seu contexto, sabe? E eu tenho entendido isso. Isso vai nos levando mais profundo no coração dele. Porque ninguém mais sofreu igual Cristo. Ninguém sofreu como Cristo sofreu. Né? Então, eu entendo, quem sabe, irmã, que é lá na dor que o Senhor se revela para nós. Amém. E nos faz mais parecidas com ele. É isso. Amém. Amém, Helena. Glória a Deus. É isso mesmo. Amém. Então, queridas, eu queria só fazer um desfecho aqui, só para a gente terminar, né? Não tem nada para completar, foi muito boa a palavra da Luatane, também o testemunho da Sirlene, também edifica a gente muito. Como a Lu falou, o Salmo 22, ele fala muito do Senhor Jesus, né? O Salmo 119, e o Salmo 19 são como se fossem monumentos à palavra de Deus. O 119, daquela mesma coisa que a Luatane falou, é um acróstico. Então, vocês podem ver que são separados de 8 em 8 versículos. Na Bíblia hebraica, cada 8 versículos daquele é uma letra, começa com uma letra do alfabeto hebraico e até o final, né? É um acróstico também. É porque a palavra de Deus, ela é soletrada em todo o alfabeto. O Senhor Jesus Cristo, ele é o verbo, né? É a palavra. Então, por isso que esse salmo é um salmo tão grande, tão grandioso. Eles acreditam que foi Esdras que escreveu esses salmos, a gente não tem certeza, mas pode ter sido. Esdras foi um escriba muito, muito importante, né? O Salmo 19 também é um monumento à palavra de Deus, que ele fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? São esses dois salmos. O Salmo 45, ele é uma introdução para cantares, nós ainda vamos estudar cantares, né, queridos? E depois vocês podem ver que o Salmo 45 ele é como se fosse uma preparação para a gente entrar no livro de Cantares. E o Salmo 22, 23 e 24 é o que eu falei, é um sanduíche, né? A Lu já falou sobre o Salmo 22, ele é um salmo profético, porque ele fala sobre como fosse a crucificação de Jesus de uma maneira muito... depois, quando vocês forem ler, vocês vão ver como que a gente vê a crucificação de Jesus nesse salmo. E o Salmo 23 é o salmo amado do nosso coração, né? Todos conhecem o Salmo 23. Tem uma história de
de uma pessoa muito, que era muito da Academia de Letras, etc. Não sei se é da Academia de Letras, mas foi acontecer muito no passado e não foi no Brasil também. Era uma pessoa muito culta, ela recitou o Salmo 23 e todo mundo aplaudiu. Mas outro irmão, um irmão, que se levantou e falou o Salmo 23, as pessoas não só aplaudiram, como choraram. Teve uma diferença entre esses dois. Por quê? Um conhecia realmente o Salmo 23 de cor, mas o outro conhecia o pastor do Salmo 23. E isso faz diferença no nosso coração. Esse salmo é um salmo muito lindo e eu gostaria só da gente terminar o nosso tempo, a gente ainda tem alguns minutinhos, né? Terminar, eu sei que nós conhecemos muito esse salmo, todos nós temos experiências maravilhosas com esse salmo. Eu gostaria só de recordar para que esse salmo ficasse mais ainda guardado no nosso coração, além de todos os outros, queridos. O livro de Salmos, realmente, ele expressa todo o nosso sentimento, todo o nosso coração, o sentimento da nossa alma, todo tipo de sentimento, de raiva, de adoração, de tristeza. Os Salmos, eles representam esse sentimento. Por isso que esse livro é tão amado. E o Salmo 23, então, ele fala que o Senhor é o nosso pastor. E vocês sabem que realmente as ovelhas, quando Davi escreve esse salmo, ele lidava com as ovelhas, ele sabia como eram as ovelhas. E as ovelhas, você sabe que é dos animais mais, vou dizer assim, mais burrinhos, né? Eles são muito assustados por nada. Se eles estão quietinhos lá, se alguém bate palma, eles saem debandada, um pula por cima do outro, acaba trazendo até morte. Então, a gente vê que realmente parece muito conosco. Porque a gente, qualquer coisinha, a gente fica agitado, fica achando tudo difícil, e nós somos muito parecidos com essas ovelhas. Se depois você tiver tempo de saber sobre as ovelhas e comparar com a nossa vida, você vai ver que é muito igual, muito igual. E aí, então, aqui fala que ele faz, que o Senhor faz, então, a gente repousar em pastos tranquilos. O Senhor leva a gente para lugar em pastos tranquilos, né? E também para águas de descanso. Sempre tem muitas figuras atrás disso, mas nós não vamos deter nessas coisas. Ele nos guia pela vereda de justiça por causa do nome dele, né? E aí ele fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos, nós só andamos no vale da sombra da morte, porque quem passou a morte foi o Senhor Jesus, foi o nosso pastor. Então, queridos, a gente só vai no vale da sombra da morte, porque ele faz essa sombra para nós. Nós não precisamos temer a morte, porque ele já fez essa sombra, é ele que atravessa por nós. Então, é no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele vai falar do bordão e do cajado. Do cajado nós sabemos que é para nos disciplinar, né? A ovelha vai para um lugar erradinho, aí vai lá e ele puxa, né? O pezinho dela lá, você tem que vir. E o cajado, quando ele passa debaixo do cajado, cada ovelha, aquele pastor que é cuidadoso, que é o nosso pastor, ele vê aquilo que está acontecendo conosco. Se tem alguma ferida, porque o pastor precisa fazer isso todo dia nas suas ovelhas. Se tem alguma ferida, se tem algum problema, se tem algum bicho, se a nossa lã está envolvida em outras coisas, se nós precisamos cortar essa lã. E essa lã fala muito de nós mesmos, do nosso orgulho, porque essa lã começa a pesar em nós. E se uma hora aquela ovelha que está cheia de lã for virada, ela escorregar e se virar, não consegue desvirar por causa do peso da lã. Essa lã precisa ser cortada em nós sempre, que fala sobre o nosso eu, né? Então, por isso que fala que o teu bordão e teu cajado me consolam. E fala que ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O pastor cuidadoso, que é o nosso pastor, antes de levar as ovelhas para um outro nível, para pastar no outro lugar, onde tem um pasto verdejante, ele vai antes ali e cata cada erva que não faz bem para as suas ovelhas. Então, ele prepara aquela mesa para as suas ovelhas, para que as ovelhas não sejam intoxicadas. Eu sei que a gente fala tem outras maneiras de a gente
a gente interpretar isso, e pode ser isso também, mas quando é o pastor mesmo de ovelhas, ele vai até aquele lugar, porque ele vai subindo com as ovelhas, enquanto o pasto vai secando, vai ficando pouquinho, ele já vai subindo a montanha com as ovelhas, para elas terem pasto farto. E ele vai antes e olha todo aquele pasto para poder não ter perigo para as suas ovelhas. E aí ele fala o seguinte: unges a minha cabeça com óleo. Queridos, a nossa cabeça, a nossa mente é algo muito importante. As ovelhas têm um problema, que tem um bichinho que vai na cabeça dela e fica molando ela, tipo um mosquitinho. E se esse mosquitinho posa na cabeça dela e faz uma feridinha ali, aquilo vai entrando para dentro, literalmente para dentro da cabeça dela, e ataca o cérebro dela, ela fica louca, ela começa a bater a cabeça nas árvores, esfregar. Então, o pastor, aquele que é cuidadoso, o bom pastor, que é o nosso pastor, ele verifica tudo isso na cabeça da ovelha. Tem que passar o óleo dele ali para que esses bichinhos não entrem na mente, no seu cérebro. E com relação a nós, queridos, o Senhor precisa passar o óleo dele na nossa mente cada dia, para que esses bichinhos, né, eles não entrem na nossa mente e comecem a fazer estragos ali. A nossa mente é uma coisa muito séria, muito importante, que precisa ser guardada pelo Senhor, pelo óleo do Senhor. E ele passa, então, aquele óleo para esses bichinhos não entrarem na nossa mente. A palavra de Deus fala que a nossa mente pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E nós devemos guardar a nossa mente, porque a nossa mente faz coisas terríveis ou coisas boas na nossa vida. Então, esse óleo precisa ser passado. E aí, ele fala o seguinte, que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. O que significa isso? As pegadas que as ovelhas deixam, que nós deixamos, essas pegadas têm que ser de bondade e de misericórdia. Então, aqui, o nosso rastro, como ovelhas do Senhor, tem que ser de bondade e de misericórdia. É isso que esse salmo fala, né? E nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre, porque é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer. Então, realmente, que esse salmo, que é um salmo que a gente ama tanto, né? Que a gente possa lembrar dele, que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós, ele é um pastor cuidadoso, ele é um pastor amoroso, esse pastor deu a vida por nós, ele cuida de nós cada dia, e que realmente ele possa encher a nossa mente com o óleo dele, o óleo da graça, o óleo da misericórdia, o óleo da palavra dele, né? Que possa encher a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar, queridos, viu? Em nome de Jesus, muito obrigada pela presença de todos, pela palavra da Luatane, pela palavra da Sirlene. E eu queria também falar com as irmãs novamente, nós vamos fazer o livro de Provérbios na próxima sexta. Por favor, eu gostaria que algumas irmãs pudessem compartilhar, nem que seja um versículo de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, é um capítulo do mês, né? A gente lê Provérbios assim. Você pode, eu sei que você pode compartilhar de um versículo ali de Provérbios que já ganhou seu coração. É muito importante esse compartilhamento aqui entre nós. Então, eu queria incentivar as irmãs, encorajar as irmãs, escolher. É pouquinho, 5 minutos ou menos, para dar tempo, né? Então, você poderia falar alguma coisa sobre Provérbios, tá certo, irmãs? Pode passar no meu particular, ou passar no nosso grupo mesmo. Se eu quero compartilhar, vou gastar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, tá? Vou compartilhar tal passagem. Tá bom, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar. Alguém ora para nós aí, terminando esse tempo, entregar ao Senhor esse tempo. Por favor. Amém, Senhor. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela disposição, né, pelo coração da dona Raquel, da Luatane, compartilhar conosco a palavra do Senhor. Que essa palavra penetre no nosso coração, na nossa mente, possa realmente nos encher do Senhor, nos encher daquilo que o Senhor deseja transmitir a nós, através dessas palavras compartilhadas hoje.
que o nosso coração realmente esteja sensível e aberto para receber a tua palavra, e para que essa palavra frutifique nas nossas vidas de maneira prática, né, de maneira real. Em nome de Jesus, Senhor, continue abençoando, dando sabedoria, discernimento para a dona Raquel, para o Luatane, e para todas as outras irmãs que têm estudado, né? Nós que temos aqui acompanhado, né, o estudo, nós possamos mesmo cada dia aprender com o Senhor, aprender umas com as outras, e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando as irmãs também que só faltam 3 livros para a gente terminar o Antigo Testamento. Já pensou que vitória? Estudamos o Antigo Testamento todo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Um bom fim de semana. Deus abençoe muito, viu? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Raquel. Obrigada, Luatane.